Olá a todos, bem-vindo ao canal do Comportamentalista. Eu sou o Fábio e vamos começar a entender o comportamento em si. A psicologia é uma ciência teórica e prática que possui diversas abordagens para estudar um mesmo fenômeno. Uma delas é o que chamamos de behaviorismo, que vem do inglês behaviorism, que teria uma tradução como comportamentalismo. Mas o termo que é mais usado aqui no Brasil para essa abordagem na psicologia é realmente o behaviorismo. Essa abordagem da psicologia se propõe a ter um rigor científico muito grande. Ela exige estudos com controle de variáveis que possam ser mensurados e replicados. Para isso, o seu estudo deveria ser voltado apenas a fenômenos que pudessem ser observados. Por isso, seu fundador, o John B. Watson, colocava como objeto de estudo somente o comportamento, desprezando conceitos mais subjetivos, como uma mente, um subconsciente, um self, e etc. Por isso, essa abordagem recebe o nome de behaviorismo, por estar voltada ao comportamento do indivíduo. O behaviorismo de Watson ficou conhecido como behaviorismo metodológico. Isso porque, depois de um tempo, surgiu o que chamamos de behaviorismo radical, que foi fundado pelo B.F. Skinner. Os trabalhos de Skinner mantêm o que já vinha sendo estudado pelo behaviorismo metodológico, mas incrementa conceitos novos, que permitem o estudo empírico de comportamentos que são um pouco mais complexos do que os estudados pelo behaviorismo metodológico, e permite também a interpretação de fenômenos ditos subjetivos, através das mesmas regras que governam o comportamento como um todo. Para o behaviorismo, o comportamento ele ocorre através de seleção, e isso ele pode ocorrer em 3 níveis diferentes de seleção. No primeiro nível, o comportamento é selecionado através da filogenética, ou seja, um comportamento que foi aprendido pela espécie como um todo, isso através da seleção natural do Darwin. Logo, todos os organismos daquela espécie, como um todo, eles já nascem sabendo fazer, já nascem sabendo emitir aqueles comportamentos específicos. Esses comportamentos é o que nós chamamos de reflexos inatos, E ele vai ganhar um vídeo exclusivo só sobre isso, em breve, acompanhe no canal. Esses reflexos vão desde os nossos batimentos cardíacos até emoções, como medo, nojo, raiva, entre outras. O segundo nível de seleção é o ontogenético. Nesse, o comportamento ele é selecionado pelo histórico de aprendizagem do organismo. Aqui já não é mais a espécie que está aprendendo, e sim o organismo, depois que ele nasce, ele começa a aprender comportamentos novos. E nessa categoria de seleção está praticamente todos os comportamentos que a gente aprende durante a vida, com exceção, é claro, dos reflexos inatos, que a gente já nasceu com eles. Por último, temos a seleção cultural do comportamento. E nesse caso, como o próprio nome já diz, é a cultura que vai selecionar qual comportamento vai ocorrer. Um exemplo disso é, por exemplo, uma criança que se comporta de uma forma na frente dos pais, mas quando ela está junto dos amigos dela, sozinha com os amigos dela, ela acaba se comportando de outra forma. Isso é a seleção através da cultura. Bom, esse é só um vídeo introdutório, é só uma introdução básica ao behaviorismo. Fica aqui já para instigar, porque em breve vou lançar novos vídeos com conceitos mais elaborados do behaviorismo. Por isso eu já peço que se inscrevam no canal, que assim que esses vídeos forem lançados, vocês vão receber notificação e vão poder ver. Se vocês gostaram, deixem o seu like e comenta aqui embaixo nos comentários. Obrigado a todos e até a próxima.